Vamos ver como que se sucedeu o momento em que Saul é escolhido para ser esse novo rei. Então, 1 Samuel 9, nós vamos ler lá alguns versículos. 9:1. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Bom, então nós temos aqui a origem de Saul. Ele era de Benjamim, da tribo de Benjamim, filho de Quis. E ali diz que ele era moço e tão belo que não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima e sobressaía todo o povo. Então, é interessante quando a gente pensa em Davi, né? Nós sabemos que Davi, ele era rejeitado pela sua aparência na sua família e também depois até pelo próprio Saul, quando ele decide batalhar lá com Golias, né? E aqui nós vemos ao contrário, nós vemos Saul sendo todo imponente, belo, certo? Que qualquer um que olhasse para ele iria pensar: esse é um rei, esse é o rei de Israel, que maravilhoso esse rei, forte, poderoso, certo? E aí sumiram as jumentas de Quis, pai de Saul, e ele deu uma função a seu filho de ir atrás dessas jumentas, né? E aí ele foi lá com um dos moços procurar essas jumentas, passaram por algumas terras e nada de encontrar. Ali daí o moço, né, diz que naquela cidade tinha um homem de Deus que poderia ajudar eles a descobrir onde é que estava essa jumenta. E aí esse homem de Deus era Samuel. Eles foram até a cidade onde ele estava e encontraram com ele. Então vamos ver ali o versículo 15. Ora o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Aqui, mais uma vez, mostrando a soberania de Deus. Eu enviarei Saul até você, certo? Isso mostra que todas as coisas, desde a perda das jumentas, como a procura que ele não encontrava, tudo isso tem a ver com a perfeita vontade de Deus. E assim é na nossa vida. Por isso que quando nós lemos a palavra, o nosso coração tem que ver que Deus está no controle de tudo, sempre esteve, e acalmar realmente as nossas ansiedades, porque se Deus fez no passado, significa que Ele continua fazendo hoje. Ele, como eu falei, é imutável, certo? O seu poder excede os céus. Nós não devemos duvidar daquilo que Deus faz. E então, continuando ali, quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente. Eles chamavam profetas que prediziam o futuro como vidente, mas não tem nada a ver com vidente místico, médium ou alguma coisa assim. Mas é só uma nomenclatura para dizer que vidente significa que vê para frente, né? Vê o futuro. E Deus dava essa capacidade a Samuel, né? Não era algo dele, não era uma habilidade dele,
mas era o próprio Deus que dizia a Samuel aquilo que ele queria que fosse falado para certas pessoas ou para o povo para frente, né, a respeito do futuro. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço, onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe adiante de mim no alto, hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei e tudo quanto está no teu coração tu declararei. E aí, mais ali pra frente, ele diz, né? Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? E aí Samuel organiza ali um jantar, né, com mais ou menos 30 pessoas, e dá um lugar de honra para Saul e seu moço. Então, veja bem, aqui Saul se observando, se avaliando como pequeno, né? A tribo de Benjamim era uma das menores aqui, e ele diz que a família dele era uma das menores, inclusive. Então ele se vê como talvez indigno de uma posição, né? Ou de algo assim, como ser rei de Israel. E aí, passando ali, Samuel unge Saul como rei, certo? De Israel. No 10, então no 17, está escrito 10, 17, convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Fiz subir a Israel do Egito, livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes: Não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de militares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Então, nós temos aqui, diante do povo, a questão de Saul ter sido escolhido, né? Mas aí acontece uma coisa interessante. Então, tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Eles começaram a procurar Saul e não encontraram. E respondeu o Senhor: Está aí escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Veja bem, ele mesmo não se sentia digno para aquilo. Então ele acabou se escondendo no meio da bagagem. E daí Deus, o próprio Deus, indica ali para onde estava escondido Saul. E é quando ele coloca Saul no meio do povo, toda aquela imponência. 24. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: Viva o rei! Então Saul é proclamado rei, certo? Por Samuel, mas alguns do povo não aceitavam muito bem ele, sabe? Então o que aconteceu? Os amonitas vieram contra o povo de Israel e o povo começou a chorar. Então o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras e acendeu-se sobremodo a sua ira. Então aqui o Espírito do Senhor se apodera de
Saul. Nós sabemos que no Antigo Testamento o Espírito de Deus aparece também em determinados momentos, capacitando homens, né, para determinados trabalhos a serviço do Senhor. No 11:7 diz assim: tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que disseram: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Então, o Espírito do Senhor se aposta de Saul e ele fica irado, toma uma junta de bois, corta-os em pedaços e envia para todos os territórios de Israel, dizendo, né, que fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Vocês vão ter esse castigo, vamos dizer assim. E aí o povo foi que foi, né? E havia 300.000 de Israel e 30.000 de Judá. Então o pessoal acatou aí, certo? E aí eles foram realmente guerrear, né? E aí Deus dá a vitória e o povo então proclama Saul rei, né? Então, antes Samuel havia ungido rei, mas ainda havia uma certa resistência por parte do povo. E aí agora eles perceberam que Deus estava com Saul e aí proclamaram ele rei mesmo, né? Aí nós vamos dar um tempo aqui, né, falar a respeito de Saul para falar sobre os filisteus. Então os filisteus, eles eram conhecidos como os povos do mar, certo? Eles vieram da região do Mar Egeu e de Creta, então mais ao ocidente, certo? E eles tinham como cultura ali, habilidade, a questão da utilização do ferro, principalmente. Se vocês lembram lá quando nós estávamos estudando Josué, muitos povos acabavam não sendo expulsos por causa dos carros de ferro, que faziam com que o povo se amedrontasse desse poderio militar. E quando eles fizeram acordos com os filisteus, nós vemos que o povo de Israel acabava sendo meio dependente até dos próprios filisteus com essa arte. Então, eles dependiam dos filisteus para que eles mexessem com o ferro e dessem, vamos dizer assim, ao povo de Israel, né? Então, eles precisavam da habilidade deles. Eles geralmente o poder deles, né, são formados a partir de 5 cidades principais, que é Asquelon, Gaza, Asdod, Gat e Ecrom, certo? E eles, a cultura deles é bem própria, ok? Na apostila você tem alguns detalhes ali de como funcionava a sociedade, ok? Então, eles primeiro eram influenciados de povos do passado, mas com o tempo eles, a partir de certo momento, eles começaram a ter suas próprias características culturais. Então a forma como que eram as covas, as cerâmicas. Então isso faz com que arqueologicamente seja mais fácil identificar, certo, como algo realmente filisteu. E por causa da não expulsão deles quando deveriam, né? Os filisteus sempre são uma pedra no sapato aí do povo de Israel. A gente vê ali na época de Juízes, Sangar, Sansão, expulsando filisteus, né? Vencendo batalhas contra eles. Mas a gente vê assim algo mais definitivo com Davi, certo?
E aí eles dão um certo tempo de paz, assim, para Israel, aí até um tempo grande. E depois nós temos a questão da dominação por Nabucodonosor, né, da Babilônia, quando há aí o Império Babilônico sendo grande, certo, em todo o mundo oriental ali, e acabava subjugando povos, inclusive o povo de Deus, né? Nabucodonosor leva o povo exilado, o povo de Judá, né? Com eles, e os filisteus aí dão seus últimos suspiros nessa época. Depois não se tem mais informações a respeito deles, mas em toda a história de Israel, eles acabam sendo sempre ali, aparecendo em algum momento, né? Para causar uma certa dor de cabeça no povo de Israel. E aí, Saul, ele tem um reinado de altos e baixos e Deus realmente entrega a vitória nas mãos dele várias vezes, mas Saul, em sua conduta individual, deixa muito a desejar. Primeiro é que ele acaba querendo dar uma de sacerdote e sacrificando, né? Vocês veem ali na leitura complementar, no A, né, que diz mais uma vez que Samuel era sacerdote. Não, Samuel não era sacerdote. Ele, em alguns momentos, erigiu um altar e sacrificou nele, mas não como pelo perdão do povo, sabe? Como era na lei. Ele fez, em alguns momentos, um sacrifício pessoal, alguma coisa nesse sentido, como os patriarcas anteriormente faziam, né? Então ele não era sacerdote segundo a lei, ele não era oficialmente um sacerdote, tá? Ele era juiz e ele era profeta. E aqui Saul foi resolver lá fazer de qualquer jeito um sacrifício. Depois, nós vemos aqui outro erro dele, que foi quando ele guerreou contra os amalequitas, ele desobedeceu a Deus, salvando o rei e o melhor do seu despojo. Então, mais uma vez, aquela mesma história, Deus manda matar e eles acabam segurando a mão, certo? E exercendo uma misericórdia que não era para exercer. E em terceiro, é quando ele consulta uma feiticeira, porque ele estava desesperado, certo? Todos sabem aquela história. E porque Deus não o respondia, né? Ele estava cercado pelos filisteus, Samuel estava morto, ele queria falar com o profeta de algum jeito. Então nós vimos assim que o coração de Saul não estava em Deus, não estava em obedecer a Deus, mas talvez em manter o seu posto, o seu poder, né? E nós vemos assim que ele acaba indo contra todos aqueles conselhos que nós vimos lá em Deuteronômio 17 a respeito de manter continuamente lendo a palavra, conhecendo a lei, para ter temor, não deixar subir a cabeça, não se apoderar de mais prata e ouro, né? Então, assim, não querer também ser melhor do que seus irmãos. E nós vemos que ele fez tudo isso, fez tudo errado, e aí Deus, então, o rejeita. E é isso que nós vamos ver para frente, né? A questão de Davi, no capítulo 5, ok? Até a próxima, pessoal!